Olá, paz do Senhor a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Ainda em Gênesis, nossa continuação, vamos para 17, 18 e 19, é o capítulo de hoje. No capítulo 17, Deus muda o nome de Abraão e o nome de Sarai. Então no capítulo 17, versículo 1 diz assim: Sendo, pois, Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: Eu sou o teu Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. E no 4 diz assim: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás pai das multidões de nações. E não se chamará mais teu nome de Abrão, mas de Abraão será o teu nome, porque o pai de multidão de nações te tenho posto. E nessa época, aqui no 10 vai dizer: Este é meu concerto, te guardareis entre mim e vós, e tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. E circuncidarei a carne do vosso prepúcio. A carne do prepúcio é no menino, na parte genital, né? É o prepúcio da parte genital. Então, com todo macho nascido, em até 8 dias, quando completasse 8 dias de nascido, tinha que fazer essa operação na época, né? Tirar o prepúcio e ser circuncidado. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada, ou seja, naquela época era lei de Deus com Abraão, que todo menino fosse circuncidado. E lá no 15, Deus não muda o nome de Sara para Sarai, porque ela também será mãe de nações, de reis e de povos sairão dela. Então aqui foi o resumo do 17, tá? No 17 é quando Deus muda o nome de Abraão e Deus muda o nome de Sarai. E ele fala também sobre circuncidar as crianças nascidas e no 8º dia de nascida. Então vamos aqui para o 18. No 18, no versículo 10, diz assim: E disse: Certamente tornarei a ti por esse tempo de vida, e eis que Sara tua mulher terá um filho. E ouviu a Sara da porta até a tenda atrás. Abraão e Sara já eram velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Ou seja, Sara não tinha mais aquele período menstrual mais há muito tempo. Os dois eram muito velhos. E no 18 Deus promete filho a Sara. Então aqui no 20, e disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado. E aqui já no 18 diz sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. E no 20 diz assim, capítulo 18, versículo 20. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado tem se agravado e muito. Então viraram aqueles varões o rosto dali, e foram para Sodoma, mas Abraão ficou ali em pé, diante da face do Senhor. Então, quando Deus disse que iria descer e ver o efeito da prática, segundo o clamor vindo até os céus, ele desceu até Sodoma e Gomorra para ver de perto o que estava acontecendo, e Deus falou que destruiria Sodoma e Gomorra, e os varões que estavam ali perto e ouviram isso, saíram, mas Abraão continuou olhando para a face do Senhor, estatalado assim. Eu posso imaginar que ele ficou chocado. Perguntou para Deus. No 24 diz assim: Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirá-los também? Ou seja, o que o Abraão questionou para Deus foi: tá, vai destruir Sodoma e Gomorra, mas se tiver pessoas lá que sejam pessoas boas, se tiver 50 homens bons, mesmo assim vai destruir Sodoma e Gomorra? E aí Deus respondeu para ele: Se porventura faltarem 50 justos, não destruirás por aquelas toda a cidade. E aí no 29, Abraão pergunta: Mas e se tiver 40? Mesmo assim destruirá? E aí Deus disse: Por amor aos 40 não destruirei. E se tiver 30 porventura? Também não destruirei por amor aos 30. E se ele acharem 20? Gente, Abraão ficou aqui indagando Deus. Eu nem consigo imaginar uma coisa dessa, né? Porque quem discute com Deus? Enfim. E Deus disse: Não destruirei por amor aos 10, porque Abraão perguntou: E se tiver 10? E foi o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou o seu lugar. Então eles finalizaram essa conversa ali no 10, né? E Deus não falou mais o que aconteceria, mas que falou que por amor àqueles não destruiriam Sodoma e Gomorra, porém Deus salvou as pessoas que eram do bem e realmente destruiu Sodoma e Gomorra. E agora a gente vai pro 19. Aqui no 19, Ló mora lá, né? Então
apareceram 2 anjos para falar com Ló, que morava em Sodoma. Falar para ele sair daquele lugar, que lá ia ser destruído, que Deus ia acabar com Sodoma e Gomorra, para que ele fosse salvo, porque Deus se lembrou de Ló. E aqui no 19, no 14, diz assim: Então saiu Ló e falou aos seus genros e aos que haviam de tomar as suas filhas e disse: Levantai-vos, saia desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombado os olhos dos seus genros, não acreditaram que isso aconteceria. E ao amanhecer, os anjos apertaram Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher, tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças da injustiça da cidade. Então ele, porém, demorava-se aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão sua mulher, e pela mão das suas filhas, sendo o Senhor misericordioso, tiraram e puseram fora da cidade. E aconteceu que, tirando fora dali, escapaste a sua vida e não olhaste para trás. E não pares em toda a campina, escala para lá um monte, para que não pereças. Aqui claramente no 19, os anjos estão falando para Ló, para ele pegar a sua família, pegar seus genros, suas filhas, sua esposa, e sem olhar para trás. Porque quando Deus dá essa direção pra gente, de ir para algum lugar, ir para alguma terra, sem olhar para trás, não é para você se lembrar do passado, não é para você sentir pena de alguém que está lá, porque Deus conhece o coração de cada pessoa. Quando a gente faz as nossas orações e pede para Deus afastar da gente tudo que não provém dele, tudo que for mal. Então, certas pessoas, quando se afastam de você, ou você se afasta dessas pessoas, agradeça a Deus, porque Deus conhece a conversa, Deus ouve as conversas que você não consegue ouvir. Deus conhece o coração dessas pessoas. Então, quando Deus falou para Ló, para ele seguir a vida e não olhar para trás, era não olhar para trás mesmo, era pegar tudo que tinha, família, filhos, ir embora, sem olhar o que estava acontecendo atrás dele, porque já não importava mais. E ainda que no 19, no versículo 24, então o Senhor fez chover enxofre e fogo dos céus sobre Sodoma e Gomorra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Deus falou para não olhar para trás mesmo, não só com a vida, mas não olhar para trás. E a esposa de Ló olhou e ficou como estátua de sal. E Abraão levantou daquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera na face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que eis o fumo da terra subia como fumo de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, porque Deus tinha prometido a Abraão que cuidaria de Ló, derribando aquelas cidades em que Ló habitava. Então, aqui no 31 já diz depois que eles fogem. Então a primogênita disse a menor, porque conseguiu salvar Ló e a filha mais velha e a outra filha. Então uma das filhas, que é a mais velha, a primogênita, falou assim para a menor: Nosso pai já é velho e não há varão na terra que entre nós segundo o costume de toda a terra, porque dali daquela terra só eles tinham o costume de manter o acordo de Abraão, por exemplo, de circuncidar os meninos. Então só sobrou Ló e as 2 filhas, não tinha mais ninguém daquele povo ali que desse continuidade àquela geração. E a filha mais velha propôs à menor que elas se deitassem com o pai para que continuasse a geração, para que elas engravidassem do pai e desse continuidade. Então aqui no 31 ela disse para a menor, a primogênita disse para a menor: Nosso pai já é velho e não há varão na terra entre nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos beber vinho ao nosso pai e deitamo-nos com ele, para que em vida conservemos sementes do nosso pai. Então, ambas se deitaram com o pai. Primeiro foi a mais velha, e embebedou Ló, ele não se lembrava. Aqui no 19, no 36 diz, ele não se lembrava, até o 36 no caso, diz, eu tô resumindo aqui para vocês, depois vocês leem 17, 18 e 19 de Gênesis, que elas se deitaram com o pai, mas ele não se lembra porque ele se embebedou. Ele ficou bêbado, deitou para ele dormiu, aconteceu tudo aquilo, os filhos fizeram aquilo e ambas engravidaram. E ele não se lembra realmente do que aconteceu, porque a preocupação delas é que dessem gerações daquela linhagem de Ló. Então esse é o resumo de hoje, 17, 18 e 19 de Gênesis. A destruição de Sodoma e Gomorra, o porquê que Abrão se tornou Abraão e Sara se tornou Sarai, e o resumo
das filhas que se deitaram com Ló. E o aprendizado de hoje é que quando Deus dá uma instrução para você ir para algum lugar ou fazer alguma coisa que Ele está te direcionando sem olhar para trás, é realmente sem olhar para trás, é esquecer o que aconteceu, esquecer tudo que se passou. Eu, por exemplo, tenho esse testemunho na minha vida, né, que Deus me deu a direção de largar tudo que eu fazia, largar minha empresa, fechar tudo, sair de onde eu estava, ir para uma terra nova, e Deus, tudo se fez novo, né? A partir do momento que eu comecei a ter esse entendimento e eu obedeci a voz de Deus nessa questão, tudo mudou para melhor, os planos dele, os propósitos dele têm se cumprido na minha vida, né? Então, a gente precisa obedecer. Deus prefere a obediência do que o próprio sacrifício, né? Então, a gente precisa ser obediente. Deus está falando. Então, quando tem pessoas que falam assim, mas Mari, como é que eu vou saber que é Deus que está falando comigo? Não vou imaginar que é um som da minha cabeça, uma voz ou um impulso. Deus não deixa você passar despercebido com alguma dificuldade, sem algum entendimento. Ele vai falar com você, ele vai usar pessoas para testificar isso, pessoas para falarem com você sobre aquela mesma coisa que só você e Deus sabe. Deus vai falando de várias formas com você até você entender que realmente é aquilo, é aquela direção. Você não vai imaginar algo ou pensar algo e achar que é Deus que está falando. Espera, continua orando, jejua, pede para Deus confirmações, que Ele vai confirmar, Ele vai falar com certeza. Então, não vire estátua de sal, não olhe para trás e seja abençoado. Que Deus derrame chuva de bênção na sua vida. Essa foi a aula de hoje. Que tenha uma semana próspera, uma semana abençoada. Que todas as promessas de Deus se cumpram na sua vida e que você seja a boca do Senhor nessa terra, uma bênção. Continue lendo a Bíblia, continue estudando, continue se alimentando da palavra do Senhor, porque não existe nada melhor do que você estar aprofundado, sem águas rasas. Vai mergulhar em águas profundas, porque Deus quer falar mais com você. Deus tem planos na sua vida, tem propósito na sua vida, mas Ele só pode fazer se você quiser, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Deus te abençoe.